O mais recente estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, divulgado este mês, traçou o retrato da pobreza em Portugal. As suas conclusões são verdadeiramente surpreendentes e levam-nos a refletir. Entre várias conclusões, destaco aquelas que consideram as mais preocupantes. Ou seja, 1/5 da população portuguesa é pobre. Cerca de 11% dos trabalhadores estão em situação de pobreza e a maioria da população em situação de pobreza trabalha. É dramático quando um estudo realizado por uma instituição com esta credibilidade conclui que não basta ter emprego seguro para não ser pobre e sair do ciclo da pobreza. Existem igualmente outros dados que requerem a máxima atenção. O estudo alerta ainda para os 3Ds, como fatores conducentes à pobreza, ou seja, as pessoas que estão em situação de divórcio, ou seja, as famílias monoparentais, aqueles que estão numa situação de desemprego e aqueles que são doentes, que são efetivamente os mais velhos, pensionistas e reformados. São estes os fatores que condicionam e intensificam a pobreza e que contribuem para impedir que as pessoas saiam desta situação. Ora, perante este cenário, qualquer cidadão português deve estar preocupado com o estado da nação. Mas mais preocupado ainda devemos todos estar, uma vez que o estudo divulgado refere-se a dados recolhidos no ano de 2018. Se em 2018 o cenário era este, imagine-se durante e depois de uma pandemia, que reconhecidamente trouxe mais e maiores dificuldades e fragilizou ainda que eles estão numa situação de vulnerabilidade. E é precisamente nestes momentos de crise, nos momentos de maior dificuldade, que mais se espera de quem tem responsabilidades políticas, que é expectável a adoção de medidas. Momentos excepcionais requerem medidas excepcionais. Contudo, o Governo da República não hesitou em conceder os apoios sociais ao que deles precisam. Foram aprovadas na Assembleia da República e apenas com os votos contra do Partido Socialista, 3 diplomas que têm como objetivo reforçar os apoios sociais concedidos aos cidadãos. Esses mesmos diplomas foram promulgados pelo Sr. Presidente da República. Estas leis, que já entraram e estão em vigor, o que é que pretendem? Pretendem precisamente apoiar as famílias prejudicadas pelo encerramento das aulas presenciais, portanto, aqueles que estão em teletrabalho, alargar os apoios sociais aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes e conceder mecanismos excepcionais e incentivos aos profissionais de saúde. E o que faz o Primeiro-Ministro António Costa perante estas leis aprovadas no Parlamento e com os votos contra do Partido Socialista? Cria obstáculos e envia os 3 diplomas para a apreciação do Tribunal Constitucional, escudando-se assim na Constituição, refugiando-se na lei travão. Todos nós sabemos que a lei do orçamento e que a lei travão existe e que efetivamente é importante atender a estas questões. Mas um governo que se diz que é social, que diz que apoia as famílias, que diz que apoia os trabalhadores, que diz que apoia as empresas, tinha a obrigação de acautelar todos estes apoios sociais àqueles que foram impedidos de trabalhar neste período de pandemia. No entanto, não houve lei travão, nem houve impedimento para derramar milhões na TAP, no Novo Banco e na EDP. Escudar-se na Constituição da República é inaceitável. É inaceitável quando temos uma execução orçamental mais baixa do que antes do tempo do Covid, quando somos o país que menos gasta na prevenção e aquele país que menos investe em saúde pública. Para além disso, também, e observando o orçamento da Segurança Social, aquilo que nós verificamos é que, no ano de 2020, distribuíram-se menos 550 milhões de euros em pensões e apoios às famílias. Por outro lado, aquilo que se também pode verificar olhando para este orçamento é que aqueles programas que dizem respeito exatamente ao apoio à pobreza, que têm a ver com o rendimento social de inserção, que têm a ver com o complemento solidário para o idoso, são aqueles que menos foram atribuídos em tempo de pandemia. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui na região, apoiar as famílias, os trabalhadores, as empresas e as instituições foi encetado desde o primeiro momento.
Na Madeira, apoiamos quem mais precisava, sem qualquer auxílio do governo português, que tarda em transferir verbas para combater os gastos com a Covid. Relembro que no ano 2020, na Madeira, a Madeira executou mais de 137 milhões de euros em medidas de mitigação dos efeitos da pandemia. Cerca de 10% total da execução orçamental, o percentual mais alto do país. Aqui na região houve uma preocupação com as pessoas, com os mais vulneráveis. Aqui investe-se fortemente no apoio social. Aqui apoiamos as famílias, os trabalhadores e as empresas e as instituições. Há uma distinção muito clara e é uma marca social-democrata evidente na forma como se governa, não só em tempos de prosperidade, mas essencialmente em tempos de crise. Muito obrigada.